good luck. Fala, Emerson Rocha, agora eu vou ensinar a jogar o Futebol Team Game e a gente vai ver como é que abre um pacote. Então, primeiro de tudo você tem que escolher o pacote, tem prata, bronze e ouro. Eu abri o meu de ouro e inclusive agora a gente vai ver o que veio e chegou o meião da Suíça. E você vai perceber que cada item que pode vir dentro de um pacote aumenta uma das qualidades que a gente ensinou a fazer lá no treinamento. Então, esse, por exemplo, esse meião ensinou a aumentar a minha eficácia. Eu tô abrindo agora também um pacote prata para as pessoas verem aí o que vem e vamos ver o que será que veio. Emerson, veio uma camisa da Bolívia, que aumenta aí um pouco também a minha força ofensiva, ou seja, foram 2 pacotes bons para o meu atacante. Lembrando que a gente, para quem tá jogando aí o Futebol Team Game, é só mandar um print pra gente, o link tá aqui na descrição, que a gente vai mandar um código, vão vir vários pacotes e você vai turbinar o seu jogador. Manda pra gente nas redes sociais e jogue o Futebol Team Game. Então toca daí o nosso Bom Dia Gigante, Emerson Rocha. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira é isso, o atacante Lucas Ribamar não é mais jogador do Vasco. Inclusive, quem assistiu o Bom Dia Gigante de ontem, você que não, o card está passando aqui em cima, a gente trouxe que essa possibilidade era real dele não continuar no Vasco e ontem mesmo, de forma oficial, o Vasco trouxe essa informação que o jogador está fora do clube, ele que tinha contrato até o final desse ano. E ontem também no nosso Avenews, o Flávio Dias trouxe essa confirmação dessa informação, o card está passando aqui em cima, e também a situação de 2 jogadores que vieram do Madureira, Marcelo Alves e Igor Catatal, estenderam seus contratos até o final do Campeonato Brasileiro. E olha, ontem também foi feito o primeiro treinamento do Vasco visando essa partida de domingo contra o Atlético Paranaense fora de casa às 6h15 da noite. Olha, uma partida muito importante. Inclusive vou fazer até aqui um adendo que ontem no Avenews o Flávio Dias trouxe a informação de que o Vasco não vence o Atlético Paranaense desde 2012. Na verdade, é desde 2007. O Flávio Dias trouxe a informação, ele acabou se equivocando, mas a gente traz aqui informação que foi até corrigida por um assinante nosso nos nossos comentários, por isso que eu digo para você, participe com a gente, porque a sua participação é muito importante. Ou seja, o Vasco não ganha do Atlético Paranaense em Curitiba desde 2007, ou seja, 13 anos que a gente não derrota o Atlético Paranaense. Essa vitória foi na Sul-Americana por 4-2. E nesse treinamento de ontem, o técnico Ricardo Sapinto pôde ver de perto 7 jogadores que vieram do time sub-20 para treinar com o elenco principal. São eles Caio Lopes, Everton, MT, Gabriel Peck, João Pedro e os atacantes Arthur Salles e também o Marcos Dias. E o técnico Ricardo Sapinto fala um pouquinho sobre essa transição dos jovens para treinar junto com o elenco principal. Eu acho que esta colaboração com a base do Vasco fez parte de um dos objetivos que a direção do clube me propôs enquanto treinador do Vasco. E eu tenho tido algum cuidado de olhar para os jovens jogadores da base do Vasco, mas nunca tinha tido a oportunidade de poder treinar com eles, porque eles realmente estavam sempre em jogos e, portanto, finalmente conseguimos vê-los in loco, ou seja, connosco. Foi apenas a primeira vez, que vieram muitos, já têm vindo aqui pontualmente. Alguns jogadores jovens estão connosco, outros pontualmente também vêm, mas hoje vieram em maior número, porque não jogaram, e foi muito interessante perceber realmente a capacidade deles, a qualidade deles, o talento deles, conversar um bocadinho também com eles, enfim, acho que foi o primeiro contacto bom, muito positivo, em que eles fizeram coisas muito boas, quer no processo ofensivo, quer defensivo. Foi um jogo também para dar ritmo competitivo a quem não tem jogado mais da primeira equipa, para se manter num bom nível também e quando for chamado estar mais preparado. Portanto, os 2 objetivos foram conseguidos e fiquei muito satisfeito em ter feito a esta unidade de treino. Foi muito produtiva para o futuro, não só para os jogadores que estão na primeira equipa, mas também para os jovens jogadores que também tiveram a oportunidade de se mostrar ao treinador principal, nesta altura, neste caso eu. E portanto é para repetir e para dar continuidade assim que for sempre possível.
Já o gerente da base, Carlos Brasil, fala um pouquinho de como está sendo feito esse trabalho e a importância para que esses meninos ganhem oportunidades no time de cima e que o Vasco tenha ainda mais peças para o seu elenco principal. Essa subida dos meninos para treinamento é um processo natural dentro do Vasco, né? Ele sempre aconteceu, vem acontecendo com uma certa constância. Como subiram muitos meninos, né? Acabou que houve também muitas competições no Sub-20, né? Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, no meio de uma pandemia, né? Tudo isso para ser disputado em 4 meses. Então foi uma loucura. Teve semanas que a gente não tinha como treinar e tinha jogos, 5, 6 jogos por semana. Loucura completa, né? Então ficou muito difícil que esse trabalho fosse executado, né? Num determinado momento isso deu uma parada, mas isso é um processo natural dentro do Vasco, né? Uma comunicação muito boa com o Mazuco, uma comunicação muito boa com as comissões técnicas de um modo geral, e esse processo é muito bem coordenado e bem aceito, né? Aquilo que a gente sempre fala, é importante os meninos passarem pelo processo de adaptação. Ainda assim, a gente sabe que podem ter grandes dificuldades, né? Eles fazem toda a formação jogando com meninos da mesma idade, né? Praticamente da mesma idade, com o próprio grau de maturação muito semelhante, né? E aí chegam no profissional, vão de encontro a atletas que estão ali há 5, 6, alguns até 10 anos, né? É bem diferente, né? E foram esses 7. Isso não quer dizer que eles estejam prontos e preparados para jogar no profissional. Alguns até estão, né? Até por conta da maturação mesmo, por ser o último ano. Eu acho que alguns já estão prontos para encararem o desafio. Grande abraço aí, saudações vascaínas. Outra pessoa importante e responsável pelo sucesso de vários meninos do time Sub-20 é o técnico Marcos Valadares. Atualmente, ele é técnico do time Sub-20 do Atlético Mineiro. Mesmo assim, ele falou com orgulho desses meninos que estão ganhando oportunidades no time principal do Vasco e com muito sucesso. Falar a respeito da base do Vasco é uma enorme satisfação, né? Eu vejo que existe grandes profissionais por trás, né, dando um suporte e construindo um grande projeto para o clube. Na minha passagem tive a oportunidade de além de trabalhar com outros bons profissionais que contribuíram muito ali no trabalho, também com bons atletas, né, qualificados atletas que venham, né, a maior parte deles venham a um longo prazo dentro do clube, né, desenvolvendo um trabalho e evoluindo muito bem, né? Nós tivemos um período aí de grande trabalho, de grande evolução, pois eles vivenciaram muitas competições, jogos de grande nível pelo desempenho que nós tivemos nessas competições, por chegar muito em grandes decisões. Então os jogadores, dentro desse contexto, eles acabam desenvolvendo bem, né? A questão técnica, a questão tática, a questão emocional, principalmente a questão emocional, nesses jogos de grande nível, e a gente pôde aí contribuir dentro desse aspecto, né? Formando uma equipe qualificada, com uma boa ideia de jogo, e acredito que todos eles deram uma resposta muito boa. Eu acredito que dentro desse contexto eles estão cada vez mais preparados para, né, ter uma oportunidade e corresponder dentro da equipe profissional, pois já vivenciaram grandes jogos, grandes confrontos, e isso é uma base. Quando eles têm esses desafios e conseguem ir bem, já é uma demonstração que podem estar caminhando para um próximo desafio, né, um desafio maior, que no caso do Sub-20, né, é a equipe profissional. Torço para que chegue aqui na final agora, conquiste o título, pois de uma certa forma, né, é um trabalho também que acaba que tem uma contribuição, né, desde o início dessa gestão, né, do Brasil, quando eu entrei lá em 2018,
e consegui aí contribuir e deixei, né, plantei uma sementinha aí que, se Deus quiser, todos vão estar colhendo, né, o clube vai estar colhendo em relação ao desempenho de todos esses atletas e principalmente eles, né, no profissional, eles corresponderem e conseguirem seguir em frente aí a caminhada. É isso! Além do sucesso desses meninos e também a oportunidade de treinar com o time principal do Vasco, o time sub-20 do glorioso Clube de Regatas Vasco da Gama pode ganhar o seu segundo título nessa temporada. O time já venceu o Campeonato Carioca e está na decisão da Copa do Brasil. O primeiro jogo contra o Bahia será realizado nesse domingo, 2 horas da tarde, em Pituaçu, e o jogo da volta no dia 3 de janeiro, às 7 horas da noite, em São Januário, o Vasco podendo conquistar um título nacional que não vem desde 2013 na base sub-20. E olha, eu trago agora nesse Bom Dia Gigante o jornalista Alan Vitor, especialista em base do Vasco, para falar sobre esses 7 jogadores que estão ganhando oportunidade de treinar com o time de cima, e ele vai dar a opinião dele, quem ele acredita que está mais pronto, inclusive para já ser aproveitado pelo técnico Ricardo Sapinto no time de cima. Fala aí, Alan Vitor, bom dia! Fala galera da Atenção Vascaínos, tudo bem? É um prazer imensurável estar aqui falando com vocês. Eu me chamo Alan Victor, sou setorista da base do Vasco da Gama e hoje eu vim aqui justamente para falar sobre isso, sobre os jogadores que foram chamados pelo técnico português Ricardo Sapinto para participar justamente do treino de hoje, que são eles o volante Everton, o meio-campo, né, Caio Lopes, também os pontas atacantes, né, MT, João Pedro, Arthur Salles, Gabriel Peck e o atacante Marcos Dias. E eu vim aqui justamente para dar minha opinião sobre esses jogadores, quais desses jogadores estão mais preparados para participar futuramente, né, durante o Campeonato Brasileiro. Desses 7 jogadores, na minha opinião, 3 têm condições de serem relacionados e participarem, né, dos próximos jogos do Vasco. Entre eles são o polivalente Caio Lopes que joga também como volante e como um pouco mais avançado, rende muito mais jogando um pouco mais recuado, mas é um jogador muito bem, que está numa ótima fase na categoria de base. Também eu levaria o atacante Marcos Dias, recentemente contratado pelo Vasco da Gama, ele que vem do Palmeiras, muito bom jogador, o atacante Marcos Dias, e também o polivalente MT. Esse é um jogador que a gente tem que prestar atenção, um jogador que ainda não pertence ao Vasco, pertence ao Volta Redonda. O Vasco já está negociando para adquirir os direitos, né, do atleta em definitivo, mas enquanto isso ele é um jogador emprestado do Volta Redonda ao Vasco da Gama. Mas um jogador polivalente que joga no ataque, meio campo, ponta e também vem numa fase sensacional. Então, na minha opinião, são 3 jogadores que o Ricardo Sapinto poderia aproveitar no elenco principal: Caio Lopes, Marcos Dias e MT. Os outros jogadores também são excelentes. João Pedro pode sim também chegar futuramente à equipe de cima, mas a realidade é que a base hoje do Vasco vem muito forte. Um grande abraço a todos e tamo junto. Saudações vascaínas. E ainda sobre esse assunto, adaptação do time sub-20 para o time principal, eu vou trazer um cara aqui que foi formado em São Januário. Tem tudo a ver com esse assunto e olha, é um cara que é muito respeitado porque ganhou todos os títulos na base, inclusive nos profissionais do Vasco, foi campeão brasileiro. Nada mais, nada menos que o craque Bismarck, campeão brasileiro em 1989. Vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre essa transição e o que esses jogadores precisam fazer para se manter no time principal do Vasco. Fala aí, Bis, bom dia! Atenção, vascaínos. Quero falar hoje sobre a base desses jogadores que subiram profissional para poderem treinar e começarem a se adaptar ao profissional. Acho que a maior dificuldade do jogador da base quando tem de subir profissional é um pouco da insegurança de como que vai ser a partir dali, o destino dele. E acho que essa insegurança tem que terminar a partir do momento que você entra para treinar e aí você tem que mostrar a que você veio. E acho que tem uma diferença muito grande quando você é amador e quando você é só profissional. Quando você é amador, quem vai ver teus jogos é pai, mãe, namorada, irmã, irmão. E não tem uma coisa que no profissional tem. E nessa pandemia não está tendo, que é exatamente a vaia.
E a gente teve aí, há poucos dias atrás, a entrada de alguns torcedores no CT do Vasco para poder cobrar dos jogadores. E isso, para um menino que não está acostumado, isso é muito forte. Então, a primeira coisa que você tem que ter é personalidade. E a segunda, jogar. Porque futebol não está nas pernas, está na cabeça. E o que tem precisado ao Vasco são jogadores fortes na cabeça. Aquele abraço. Atenção, vascaínos. Valeu, Bis, ótimos conselhos, e agora essa molecada basta apenas segui-los para ter sucesso no Vasco. E daqui a pouquinho, dentro desse Bom Dia Gigante, eu vou trazer uma informação muito importante sobre 2 jogadores, 2 joias que o Vasco pode inclusive perder e ficar com as mãos abanando. Isso mesmo, fique ligado aqui dentro desse Bom Dia Gigante que eu vou contar tudo para você. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O site SofaScore divulgou a informação de que o Vasco é o líder do Campeonato Brasileiro com maior índice de conversão de grandes chances de gol. São 67% de aproveitamento, ou seja, a cada 3 chances o Vasco marca 1 gol. E olha uma informação importante, a gente informou ontem no nosso Bom Dia Gigante que vai acontecer na próxima segunda-feira uma reunião do Conselho Deliberativo do Vasco para a aprovação do orçamento de 2021. Essa reunião, por conta da pandemia, será realizada de forma virtual. E para fechar esse quadro, há 20 anos, o Vasco vencia o Cruzeiro nesse dia 23 de dezembro de 2000. O Vasco vencia o Cruzeiro por 3-1, não é TBT, mas vale a lembrança, com esse gol, o gol marcado pelo Romário. Já no final do segundo tempo, o Vasco colocava o 3º gol na rede do Cruzeiro e chegava à decisão da Copa João Avelange. Detalhe, esse gol aí marcado pelo Baixinho foi o primeiro gol dele no histórico estádio do Mineirão. E para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, vou falar de 2 joias da base que o Vasco corre um sério risco de perder. 2 jogadores que são do time Sub-20 e que ganharam a oportunidade de treinar com o time principal a partir de ontem com o técnico Ricardo Sapinto. Eu falo do meio-campo MT e do atacante Marcos Dias. Primeiro vou destacar o meia MT, que pertence ao Volta Redonda, mas que está emprestado ao Vasco até o final do ano. E eu conversei com o vice-presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, que explica a situação do jogador atual com o Vasco. Confere só. Olá, tudo bem? Pessoal do canal Atenção Vascaínos, é sempre um prazer estar falando com vocês. O MT é um atleta que ele é do Volta Redonda, que está por empréstimo no Vasco até dezembro de 2021, e no contrato existe a previsão do Vasco adquirir um percentual dos direitos econômicos dele. Salvo engano, há um limite de 70%, se for o caso de interesse do Vasco. Já houve conversa, há um tempo atrás a gente foi procurado, as tratativas começaram, mas eu acredito que até mesmo em função da eleição no Vasco, por uma questão de respeito ao futuro novo presidente do Vasco, a coisa deu uma esfriada, mas a gente acredita que no início do próximo ano isso possa voltar à pauta, porque pelo contrato de empréstimo o Vasco tem até o final do prazo do empréstimo para fazer a aquisição desses direitos econômicos, e aí no caso o atleta seria transferido em definitivo para o Vasco.
Ou seja, o Vasco ainda tem um tempo legal para ficar em definitivo com o meio-campo MT, mas é bom abrir o olho e correr contra o tempo para ficar mesmo com esse jogador que parece ser um grande talento da base do Vasco. Já a situação do atacante Marcos Dias é um pouco mais delicada. Ele tem contrato com o Vasco até fevereiro de 2021 e eu fui procurar o agente do jogador, Matheus Magalhães, que fala agora nesse Bom Dia Gigante como está a situação desse jogador em São Januário e ele faz um alerta. Tem outros times de olho no atacante. Confere só. O Marcos Dias tem contrato até fevereiro de 2021 com o Vasco. Ele é jogador do Vasco, entendeu? Tá tranquilo, tá pensando só em jogar, entendeu? Essa parte de quem resolve é a gente. Ele tá feliz, ele gosta do clube, entendeu? Mas ele não pensa em renovação, até porque quem define isso somos nós, entendeu? Vamos ver, normalmente, pelo momento que ele vive, tem vários clubes que chegam, né? Você sabe que faz parte, o Vasco é uma vitrine muito boa e ele ficou muito tempo no Palmeiras, mas hoje ele é jogador 100% do Vasco, entendeu? Ele é um jogador muito profissional, entendeu? Trabalha bastante onde ele tá, entendeu? Sempre defende bem as cores, mas ele foi bem acolhido aí pelos profissionais do Vasco, né? Por toda a comissão, pela equipe também, as coisas foram dando muito certo para ele. Aí vai fluindo, né? Ele gosta muito do clube, mas até agora, concretamente, ninguém procurou, entendeu? A gente tá aguardando, não vamos acionar, mas também estamos na retaguarda, entendeu? A gente sabe que tem muitos clubes que procuram, que vem, igual eu te falei no áudio acima, mas concretamente ainda não tem nenhum da comissão que nos procurou, entendeu? Oficialmente ainda não. E Matheus Magalhães, agente do atacante Marcos Dias, fala agora o que o Vasco precisa fazer para ficar com esse jogador por mais algumas temporadas, já que mostra ser um grande artilheiro e olha, é um jogador com grande potencial. Fala com a gente, Matheus Magalhães. Cara, o pensamento é que ele receba o reconhecimento do que ele vem fazendo, né? Entendeu? Você sabe que ele é um atleta que tem menos minutos em campo e mais gols, entendeu? Assim, ele precisa de menos minutos para fazer mais gols. Ele é um dos artilheiros do clube, né? Na temporada, ele é um dos jogadores mais novos também, né? Da parte da frente, entendeu? Em 2001, os demais que jogam, os famosos titulares são 2000, entendeu? Mas ele precisa de menos minutos em campo para poder fazer mais gols. Tá entendendo? E o clube do Vasco é uma vitrine muito boa, né, cara? Mas, assim, a gente precisa também do reconhecimento do trabalho que ele vem fazendo. A gente tá aguardando, ninguém procurou, entendeu? A gente tem um contrato a cumprir, enquanto tem contrato, ele é jogador do Vasco, tá entendendo? É isso, o Vasco tem que abrir o olho para não perder nem MT, nem Marcos Dias, porque parecem ser dois grandes talentos com grande potencial para servir, por exemplo, o time principal do Vasco já na temporada 2021. Vamos ficar de olho e apurando qualquer tipo de atualização, a gente vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos. E você que viu esse vídeo até aqui, dá o like no vídeo, o like é muito importante e faz o seguinte, se inscreve no canal. Você ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos? Não faz isso, cara, se inscreve aqui embaixo e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E você também pode seguir as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá e tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. O link tá passando aqui em cima do Acorda Vascaíno dessa madrugada que a Mari Barata trouxe com muita coisa bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. E já para fechar esse Bom Dia Gigante, eu vou fazer o seguinte com você. Hoje é dia 23, estamos muito perto do Natal, onde a gente comemora a chegada do Menino Jesus, o nascimento do Menino Jesus. Se você não é cristão, não acredita, tem o meu respeito, não tem problema nenhum. Mas eu quero trazer para você a seguinte situação. Hoje, dia 23 de dezembro, seria aniversário de 71 anos do meu pai. Eu perdi meu pai em outubro e olha, eu falo para vocês do fundo do meu coração. Se você ainda tem seu pai, sua mãe, ligue para eles hoje, faça esse favor para mim, mas principalmente para você. Abrace sua mãe, abrace seu pai e diga eu te amo. Eu tenho certeza, eles não vão entender nada, mas com certeza
vai deixar o seu coração ainda mais feliz. Grande abraço, tenham todos uma ótima quarta-feira com muita felicidade e pensamento positivo, porque o Natal tá chegando e a família é o que mais importante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!